Boa noite a todos que estão comparecendo hoje aqui nessa apresentação. Queria saber quem veio por ser financiador da expedição e quem veio pela divulgação que a gente fez de ontem para hoje. Quem é financiador? Quem é financiador? Vocês apoiaram a expedição? Sim. Então a gente queria aproveitar a presença de vocês aqui para a gente agradecer a vocês e as 126 pessoas que contribuíram para a expedição rolar. Para quem não sabe, a gente fez um financiamento coletivo em dezembro para fazer a expedição Rio Doce Vivo, que foi uma expedição que surgiu aqui do coletivo Perma Sampa, aqui dentro do Instituto Casa da Cidade, nessa parceria que a gente tem há alguns anos, onde a gente vem oferecendo algumas formações em permacultura. Então, dentro desse curso de permacultura veio a reflexão que faríamos diante do que estava acontecendo em Minas, e aí veio a ideia da expedição e espontaneamente a gente criou esse projeto que teve um financiamento coletivo. A gente teve apoiadores de 9 estados do país, 126 pessoas, a gente arrecadou em torno de R$18.000, e a gente, do dia 13 de dezembro ao dia 22 de dezembro do ano passado, saímos aqui de São Paulo, nessa Kombi que está estacionada aqui na frente, sentido Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Somos um grupo multidisciplinar, um grupo de permacultores, artistas, ativistas, engenheiros, educadores, e fomos para o Rio Doce para desenvolver algumas linhas de trabalho. Inicialmente a gente tinha o intuito de fazer uma documentação para levantar mais informações sobre o que estava acontecendo, porque a mídia não estava veiculando 100% do que estava acontecendo de fato. Então a gente fez uma série de fotos e vídeos, muitas entrevistas que agora a gente está postando na nossa página do Facebook. Quem tiver interesse em ver as entrevistas com as pessoas lá da Bacia Hidrográfica, a gente já tem em torno de 4 entrevistas postadas, está na timeline da expedição Rio Doce Vivo. E então, durante a expedição, a gente visitou da cabeceira do rio Mariana, visitamos a região onde a lama de fato ficou no território, ficou estacionada, né, porque ela é uma lama com bastante água, então a parte mais pesada ficou logo abaixo da barragem, e a parte mais líquida encontrou o caminho do rio e foi descendo, e hoje a gente sabe que ela já está chegando em diversos lugares no litoral. A pluma, esse nome bonito que inventaram, que usam, as partículas da lama em suspensão, elas já chegaram em Abrolhos em janeiro, e hoje estava vendo umas imagens que elas já chegaram na região de Vitória também. Então, além dessa documentação, a gente fez rodas de conversa, escutamos muitas pessoas, porque durante a expedição a gente percebeu que as pessoas estavam com anseio de falar, justamente porque elas estão muito desamparadas. O poder público não está presente em todos os lugares do Rio, então em vários lugares a gente fez rodas de conversa, as pessoas com aquela angústia de falar, e pouco a pouco a gente foi fazendo uma escuta do que as pessoas acreditam que precisa ser feito para a recuperação do Rio Doce. E além disso, a gente fez oficinas de captação de água de chuva, introdução à permacultura, filtro lento de areia, e alguns temas que foram surgindo a partir das conversas que foram rolando. A partir da expedição, a gente retornou, fizemos 2 rodas de conversa no intuito de reunir outras expedições que foram para o Rio Doce, e tentar criar um movimento comum em torno dessa reação da sociedade civil diante desse impacto e de como que vai ser tratado o processo de recomposição. Então aqui tem algum resumo dos resultados dessa expedição, né? A gente trabalhou com diagnósticos, a gente fez um mapeamento
diversas camadas, assim, vamos dizer, né? De pessoas, de organizações da sociedade civil, de movimentos que estão emergindo no território já como uma reação diante do impacto da catástrofe, desse crime ambiental. A gente, então, fizemos diversas rodas de conversa, oficinas de permacultura, temos feito essas diversas divulgações, articulando diversas expedições. Então, a gente tem uma visão bem panorâmica do que está acontecendo. A gente vem desse estudo da permacultura, onde na permacultura a gente busca entender o sistema antes de entender um fato ou outro. Então, o nosso olhar ele acaba sendo bem abrangente, e isso permitiu que a gente desenvolvesse logo de cara um trabalho que a gente agora está sendo intimado, está sendo convidado a continuar, que é esse trabalho de polinização da informação, de conexão entre lideranças, justamente pela abrangência que a gente conseguiu ter, e a gente tem agora muitos parceiros locais em diversas comunidades que têm nos pedido para ajudar a continuar fazendo esse tipo de conexão. A gente, então, a questão dos vídeos, então, a partir daí, a partir de toda essa mobilização e dessa convergência que a gente tem feito de movimentos, a gente passou então a começar a estabelecer parcerias no território, né? Então, a Universidade Federal de Ouro Preto nos convidou, através do Instituto Casa da Cidade, para firmar um convênio de cooperação para justamente nos legitimar de fazer esse tipo de trabalho de conexão entre as lideranças do território. Semana passada, eu e a Floriana, que é mais uma das integrantes, aqui quem estava na Kombi, estava eu, o Lucas, o João Paulo, o Vinícius, ainda tinha a Floriana, o Luiz e a Marília. Então, na semana passada, eu e a Floriana voltamos porque ia acontecer o encontro do Fórum Capixaba em defesa do Rio Doce com a comunidade de regência. E a gente viu desse encontro nascer uma organização da comunidade, que não é associação de moradores, não é um outro movimento, o terceiro movimento, mas um agrupamento de movimentos surgindo como um fórum local. Então, quando a gente fala de fórum local e quando a gente fala em Rio Doce, a gente está entendendo que esse movimento da sociedade civil ele está nascendo da base, mas que ele precisa chegar numa abrangência que seja a abrangência da bacia hidrográfica como um todo. Então, esse desenho organizacional que a gente fez, a gente está percebendo ele acontecer independente da nossa vontade que ele aconteça. A gente simplesmente enxerga esse como o processo de amadurecimento e de empoderamento e de agrupamento das pessoas, e a gente vê que isso está acontecendo. A gente esteve aqui na divisa com o mar em Regência, e a partir desse encontro do Fórum Capixaba em defesa do Rio Doce com a comunidade, se formou um fórum em Regência, e a comunidade se organizou para fazer encontros quinzenais, para eles discutirem localmente os impactos e as estratégias para a recuperação a partir do momento que se abra um diálogo com os responsáveis pelo que aconteceu. A gente está acompanhando em Governador Valadares uma série de caravanas serem estruturadas para irem para o território também montar esses fóruns locais. Na próxima segunda-feira, o Fórum Capixaba vai encontrar essas caravanas de Governador Valadares em Colatina, onde eles estão com o intuito de formar esse fórum local e articular que as caravanas que vão acontecer em Minas também aconteçam no Espírito Santo. Então a gente já está percebendo os movimentos locais, os movimentos da sociedade civil se agrupando e começando a formar um movimento um pouco maior. Essas caravanas do Rio Doce em Valadares estão previstas para abril, de 10 a 15 de abril,
e aí todas se encontrariam dia 16 de abril em Governador Valadares, que eles estão chamando de Culminância Valadares. Então, do nosso ponto de vista, a gente quer contribuir, quer tentar fazer com que outras comunidades sigam para Governador Valadares, para tentar que nesse encontro já seja um fórum com o máximo de comunidades ao longo do Rio Doce possíveis presentes, para já ser esse primeiro encontro mais amplo, né? Então a gente se coloca como uma Aliança Brasil. A gente aqui em São Paulo, pessoas que não moram no eixo do Rio Doce, a gente está se colocando como uma Aliança Brasil. Então as outras organizações que estão trabalhando lá, como SOS Mata Atlântica, Greenpeace e uma série de outras organizações, a gente também está dialogando para a gente fortalecer esse grupo de organizações externas para que também seja um movimento comum e que esse diálogo se estabeleça para que a gente tenha coesão, para que a gente tenha força para lutar pela regeneração, que é o que a gente quer de fato que aconteça, a recomposição ambiental do Rio Doce e de toda a cadeia produtiva das comunidades que estão no entorno do Rio Doce. Então aqui está uma lista de parcerias que a gente vem consolidando. Tem algumas parcerias que não estão aqui, que estão em processo de articulação. Na verdade, isso é um processo aberto, a gente está, na verdade, somente dando voz àquilo que a gente está conseguindo estruturar em termos de organização da sociedade civil. Então, eu queria convidar o Lucas para assumir um pouco a fala, porque, no fim das contas, somos um grupo de permacultores que foi para o território. E a permacultura ela tem um olhar muito específico ou abrangente. Então, essas fotos o Lucas fez durante a visita. Bom, a gente vai aproveitar então a oportunidade para fazer uma introdução à permacultura já com um estudo de caso, que é o próprio caso do Rio Doce, já linkando a proposta do dia com a causa que financiou esse dia, né? E é importante a gente observar que a permacultura, ela parte principalmente de uma observação da natureza e a maioria das vezes uma imitação da natureza. De alguma maneira a gente está imitando a natureza, né? Então não tem por que a gente querer inventar a roda se a natureza já faz isso antes do ser humano existir no planeta. A natureza ela age em função do equilíbrio, né? Então, equilibrar os gases na atmosfera, equilibrar a disposição de carbono no solo, equilibrar os ciclos. Esse é o princípio da natureza. Então a gente chegou lá no Rio Doce um mês depois do acidente, mais ou menos, né, Felipe? E foi interessante que quando eu estava nas reuniões preparatórias, várias pessoas levantaram a mão, sim, desesperadas, mas vai fazer o que lá? Não nasce nada lá. Aquela lama é muito tóxica, não vai nascer nada. Mas a vida, a gente tem que lembrar que quando a vida surgiu na Terra, a gente estava com condições na atmosfera que seriam tóxicas para a gente hoje. E a toxicidade para um ser vivo não necessariamente a toxicidade para outro. E mais outro fato que a natureza é flexível, a natureza é versátil, né? Uma das grandes besteiras da sociedade moderna foi inventar coisas que não são flexíveis, coisas que não são versáteis, como o concreto, como as leis, né? Sua cabeça dura, né? Então, a gente já tinha tranquilizado as pessoas quanto a isso. Não, gente, vai nascer, a natureza vai regenerar em cima da lama tóxica. A primeira coisa que a gente citou foi que no caso de Hiroshima também foi mais ou menos depois de um mês de explodir a bomba de Hiroshima, começou a brotar ali a ginkgo biloba. Inclusive é uma árvore que ela tem a mesma composição genética, ela tem a mesma formatação genética desde a época dos dinossauros. E se vocês se deixarem aprender com a natureza, não vai ser espanto nenhum que a ginkgo biloba era exatamente
a planta medicinal que os sobreviventes precisavam naquele momento. E morreu muita gente, mas quem estava mais na borda sofreu todos os tipos de malefícios decorrentes da contaminação nuclear. Então, vamos observar um pouquinho aqui a natureza, né? A gente está numa área que foi atingida mais perifericamente, sobrou algumas árvores para fora da lama, se existiram ali. Olha que interessante, onde começou a nascer algumas pioneiras aqui em volta. Caiu as folhas da palmeira e prestem atenção no design das folhas da palmeira. Primeiro que a folha da palmeira, se ela apodrece, ela vira o quê? Oi? Folha que apodrece volta a ser terra, volta a ser vida, volta a ser nutriente. Então, o que sobrou aqui de carbono já está voltando a ser nutriente para viabilizar outras coisas. Agora, além disso, né, a folha da palmeira está cumprindo uma função muito interessante aqui, porque esse design dela, todo emaranhado, favorece a acumulação de nutrientes. Então, tudo que o vento levou de folha seca para esse canto, ela já foi pescando com esse design dela de peneira. E já foi favorecendo que se criasse um microclima aqui para poder voltar a nascer algumas pioneiras. A gente tem um problema de... Bom, trabalhar com planta em cima de área contaminada tem um nome, chama fitorremediação. Tem pouquíssimo material sobre isso em português. Né? Tem muito material ainda para ser traduzido aí, se alguém for tradutor quiser ajudar. Fitorremediação. Né? Então, as árvores ajudam a filtrar, a descontaminar de várias formas. Né? Elas assimilam parte da poluição, algumas assimilam a poluição como se fosse adubo. Achou ali um metal pesado, ela entende aquilo como nutriente e absorve aquilo. Só que aquilo em excesso, aquilo numa planta que não está habituada àquele contaminante, pode gerar alguns colaterais na planta. Pode ser ruim para a planta, só que a planta, por não ser tão desenvolvida em sistema nervoso, a gente não fica com tanta dó dela. Agora, se vem um bicho e come a planta, o que acontece? Metal pesado é acumulativo na cadeia alimentar, né? Então, é inevitável, a área é tão grande que não tem como a gente isolar a vida dessa área e a gente acha que é mais estratégico trabalhar com a natureza para fitorremediar essa área. Contudo, como a gente não consegue evitar que a contaminação entre na cadeia alimentar, a gente pode refletir como amortecer o impacto dessa contaminação. Né? Então, primeira coisa, tentar tirar as pessoas do entorno. Segunda coisa, tentar trabalhar com plantas que não são alimentos, especialmente para os animais que a gente come, né? E no caso tinha a vaca pastando no entorno, sim, né? Mas enfim, a gente faz o que dá para o que for possível e observar a natureza sempre. Então, olhar quais plantas estão nascendo e ver e tentar fazer uma ponte, qual era o tipo de contaminação que tem ali, qual tipo de planta está nascendo. Isso é um estudo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês agora. Está do lado de uma fábrica de desinfetante despejando esgoto industrial no rio, vê qual planta está nascendo em volta. Aquelas plantas são as fitorremediadoras. Pode passar mais um. Aqui a gente tinha... Você quer falar um pouco desse, Felipe? A gente, no primeiro dia da expedição, a gente foi direto para essa região onde estava a lama. E essa lama, ela basicamente, ela tem muita areia na composição dela. Então, conforme ela está secando, o nível de água está baixando, tudo está virando um grande deserto. Então, as plantas sem água, elas também não conseguem se desenvolver. E aí, o que aconteceu nessa situação é que quando a lama foi preenchendo o território, um saco de esterco boiou. E aí, no saco de esterco, nesse daqui a gente viu uma planta espontânea nascendo, e num outro lugar a gente encontrou mais um saco com caruru e mais algumas
plantas que inclusive são plantas alimentícias, não convencionais, né? Serrária, caruru. Então a gente simplesmente rasgou o saco e esparramou mais esse esterco para ter mais superfície para essas sementes chegarem e encontrarem. Potencializar o processo natural Isso. que estava rolando, né? Então, assim, a gente já percebe estratégias para trabalhar nesse processo de regeneração, né? Por mais que a gente tenha uma superfície onde não brote nada, de repente um trabalho onde a gente crie condições para ter matéria orgânica para essas sementes germinarem, e se a gente tiver sementes que sejam valentes, corajosas o suficiente para se sustentarem num ambiente árido como se tornou essa região, então vai ser o primeiro passo para a gente conseguir criar uma forração verde, onde vai dar estrutura para que as próximas pioneiras venham e a gente comece a reconstruir uma floresta. Passar? Ó, aqui a gente já tem até uma biodiversidade, né? Aqui parece que tem umas leguminosas. Esse aqui eu suspeito que seja um pau-pólvora. Tudo pioneira. A gente viu muito. Ingá. Pioneira, gente, para quem não sabe, são as plantas que não são exigentes. São as plantas rústicas, que elas nascem. Não precisa de muito nutriente, não precisa de adubação para nascer a pioneira. Não precisa de sombra para nascer a pioneira e não precisa de muita água. Então é isso que define as pioneiras, seja as arbustivas, seja as arbóreas. São as plantas que você pode fazer analogia com a casquinha que forma quando você machuca o braço, começa a formar uma casquinha que começa a recompor sua pele. A Mata Atlântica é assim, quando desaba um pedaço da serra, isso é natural, né? No Serra do Mar isso acontece naturalmente, na coração do homem, sempre. Desbarranca um pedaço de floresta, fica aquela manchona vermelha no meio da mata. Então a primeira coisa que nasce ali para regenerar, que nem nosso sangue faz com a nossa pele, são as pioneiras. E as pioneiras começam a afofar o solo para as secundárias, começam a fazer uma sombrinha para poder germinar as secundárias, começa a acumular um pouco de nutriente. O design das pioneiras, por exemplo, a pioneira, uma das principais na Mata Atlântica é a samambaia. Então ela tem esse formato de trama, que nem o da palmeira, que ajuda a reter os nutrientes, ajuda a reter as folhas secas, né? Então esse é o trabalho da pioneira, né? Agora você pode ver que também tem a falha geográfica aqui. A imagem anterior vocês viram que o chão estava lisinho, né? De lama. Aqui as condições geográficas permitiram que a lama ficasse mais emaranhada. Isso favoreceu que aumentasse a área de contato, que aumentasse as fendas para acumular nutriente. E é nesses espaços que começa a regeneração, depois vai se espalhando para as outras áreas, né? Pode passar mais um. Não entrou do pau-jacaré? Mas é bem parecido com esse do pau-jacaré, né? Que era só um pequenininho, né? Isso é chão, isso é a lama que espalhou em Paracatu. Que acho que é a segunda, se não me engano, a segunda comunidade mais atingida, né? Paracatu. Bom, só para encerrar essa parte, né? Queria lembrar dois casos, né, que bate com isso daqui, fora da ginkgo biloba que eu já falei. Um é que eu já vi em mais de uma tribo indígena que o xamã, o pajé, tem como princípio assim: você está doente, vê qual é a planta que está nascendo na porta da sua casa. Aquela é a planta que você precisa. E a Ayurveda, a medicina ayurvédica, ela vai buscar as plantas principais para as doenças mais graves nas áreas mais hostis. Não é à toa que a ginkgo biloba, uns anos atrás, teve a febre da ginkgo biloba, era vendida para tudo, né? Nas áreas mais hostis é onde vão ter as plantas com maior poder de cura. A natureza tem um princípio que ela não chove no molhado, ela vai exatamente onde ela está precisando aparecer, né? Então deu bomba atômica ali, a ginkgo biloba já começa a entrar em ação, né? Ela não chove no molhado e ela tem um mecanismo que faz com que
ela consiga nascer onde ela precise exercer o papel de cura dela, a função ecológica no ecossistema, e isso chega até ao uso medicinal dela, né? E a gente pode aprender com isso também, né? A gente pode tentar entender qual que é a nossa função no ecossistema, aonde que eu preciso estar, qual que é a minha função, onde eu preciso estar para ser útil para o planeta, né? E, bom, acho que é isso. Depois, se alguém tiver pergunta a respeito de fitorremediação, é uma pesquisa constante. No final, acho que a gente pode falar um pouco dos outros espaços onde a gente está tanto fazendo os cursos de permacultura, como criando espaços de construção coletiva, nos espaços que estão acontecendo mutirões, para vocês também estarem, quem quiser se aprofundar, tá com a gente fazendo esse estudo. É legal quando você puxa faz esse resgate, né, da fala de um pajé, né, porque a gente está aqui falando de permacultura. Vocês estão vindo para uma palestra de introdução à permacultura. O que é permacultura, né? De onde vem permacultura? Uma das principais atividades do permacultor é tentar reconhecer e resgatar e colocar em prática os saberes ancestrais. Quando você resgata o saber de um indígena que tem relação com as plantas, que sabe a função das plantas, de repente hoje a gente já desaprendeu isso, mas tenho certeza que muitos de vocês aqui têm histórico da avó pegar alguma planta para fazer um tipo de chá, para curar algum tipo de doença. Eu vivi isso muito na infância, e eu acho que na geração dos nossos avós isso ainda existia com muito mais facilidade. Então, esses últimos 50, 100 anos, a gente está vivendo uma degradação cultural numa velocidade muito acelerada. A gente está perdendo os nossos saberes, as nossas culturas. Mas quando a gente vai para dentro de uma aldeia indígena, vai para dentro de uma comunidade quilombola, vai para dentro de qualquer tipo de comunidade tradicional que ainda vive com a terra, junto da natureza, esses saberes ainda estão presentes, isso ainda está vivo. Então, uma das principais atividades do permacultor é ir atrás desses saberes ancestrais, entender o que a natureza nos dá e qual é a função dos elementos da natureza para a gente poder se apropriar dessa sabedoria em prol da nossa vida e para a gente recriar essa parceria, né? Porque o que a gente percebe é que conforme a gente está perdendo esse saber ancestral, perdendo toda essa cultura, a gente também está perdendo a nossa relação com a terra. A gente está perdendo a nossa relação de respeito, de cuidado e de pertencimento. Então, o que a gente está fazendo, basicamente, é buscar nos reconhecer enquanto seres que compõem a natureza, que fazem parte da natureza e não seres que estão aqui para dominar a natureza e dizer o que a natureza, aonde ela vai ficar, porque a gente quer, porque a gente não quer. Então, pode virar a slide, que aqui tem algumas definições do que é permacultura, né? Aqui tem a foto do Bill Morrison. Bill Morrison, ele é um australiano, no final da década de 70, junto com o David Holmgren, que era aluno dele na época, estavam fazendo esse tipo de reflexão com relação à cultura com que a gente vivia no planeta, a quantidade de informação, de pesquisa que se desenvolvia e a pouca utilidade de toda essa informação. Então eles entraram nesse questionamento de que forma que a gente aproveita toda a pesquisa, todo o saber para a gente restabelecer uma conexão de pertencimento. Então quando fala permacultura, a gente está falando da junção da palavra cultura e permanência, de que forma que a gente desenvolve, resgata e vive com uma cultura que tem a ver com a nossa permanência, né? Então a permanência não do ser humano, mas a permanência do planeta, onde o ser humano faz parte. Então de que forma que a gente cria uma cultura onde a gente regenera a natureza
de uma forma que ela nos dê elementos que nos dê subsídio para a nossa existência. Então, de que forma que a gente cuida da natureza para ela ter excedente para a gente se alimentar, para a gente construir a nossa casa, para a gente ter água de beber, para a gente ter energia para o nosso dia a dia. Então, lá atrás, quando ele fala em permacultura, ele diz que é o planejamento e a manutenção consciente de ecossistemas agriculturalmente produtivos, que tenham diversidade, estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. Então, quando o Lucas fala de imitar a natureza, é nesse sentido, da gente reproduzir o que a natureza faz sozinha. Mas aí, a integração harmoniosa das pessoas e a paisagem, provendo alimentos, energia, abrigo e outras necessidades, materiais ou não, de forma sustentável. Então, essa visão de integração gerando excedente para nós. O próximo, Vini, aqui é o David Holmgreen, que ao invés do Bill Mollison, que escreveu muitos livros no início, o David foi desenvolver um projeto de permacultura e depois elaborou um outro livro da visão dele da permacultura, né? E aí uma frase dele que a permacultura são paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e relações encontradas na natureza e que ao mesmo tempo produzem alimento, fibras, energia em abundância suficiente para prover as necessidades locais. Então, permacultura não é teoria, mas também não é só prática. Permacultura é essa junção do aprendizado, dos conceitos que a natureza nos oferece enquanto princípios de funcionamento, aplicados com o objetivo de regeneração e produção de excedentes para a nossa vida. Mas a permacultura também pode ser vista como um movimento internacional de pessoas que estão mudando o seu jeito de viver para assumir, incorporar uma cultura que faça uma curva no sentido de criar uma relação harmônica. Então, quando a gente fala, então o índio ele é um permacultor, com certeza, ele tem uma cultura que nos ensina muito. Mas, quando a gente fala do permacultor, a gente está falando daquele cara que já vem de um histórico de sair do campo, ir morar na cidade, se integrar num processo desenvolvimentista e de repente caiu a ficha, fala, tá tudo errado, estou fazendo uma burrada da minha vida. E aí a gente vai encontrar como fazer essa mudança, fazer essa curva, e de repente a permacultura é uma super ferramenta, porque ela não é resgatar o que está no passado, porque não busca simplesmente trabalhar com o passado, busca reconhecer o saber contemporâneo, as tecnologias que estão à nossa disposição para a gente aplicar para o nosso benefício. Então, é esse equilíbrio entre o passado e o presente para a gente desenhar um futuro que tenha um caminho que seja minimamente equilibrado, né? Então, tem algumas definições de permacultura aqui para vocês. E aí, quando começou a se estruturar a ideia da permacultura, já abriu a questão que não adianta a gente simplesmente mudar a prática, deixar de fazer de um jeito e fazer de outro. A gente precisa pegar mais fundo, a gente precisa pegar mais na raiz. Então, logo de cara, a reflexão da permacultura, passa mais uma, Vini, entra na questão da ética. Então, a permacultura já traz uma proposta de uma ética que ela abrange uma ética de cuidado com a terra, com os solos, com as florestas, com a água, cuidado com as pessoas, comigo mesmo, com os meus parentes, com a minha comunidade, e com a partilha justa, a gente estabelecer limites para o consumo e a gente partilhar excedentes. E o excedente não é o dinheiro que sobrou no bolso, de repente é um tempo, um período de tempo que eu tenho para ter uma conversa com mais qualidade com alguma pessoa, ou partilhar um conhecimento. A coisa, então, ela é um nível de princípio, no sentido assim, que não tem a receita. Está aí para a gente se divertir, para a gente colocar em prática da forma com que a gente puder. Então, a partir da ética, é que a gente entra nos princípios. Os princípios, volta duas, Vini.
aqui. Esse daqui é um trabalho do David, onde ele chegou em 12 princípios. Os princípios, na verdade, é reconhecer o que a natureza faz por si só e através de repetição de movimento. É um comportamento, né? Então, aquilo que a natureza faz, a gente aprende com ela para a gente poder reproduzir, para a gente poder imitar, para a gente poder acertar a partir do ponto de vista da natureza e não do nosso ponto de vista ser humano contemporâneo, antropocêntrico, tudo é para mim. Não. O que a natureza quer fazer no movimento natural dela? Qual é a planta que quer germinar naquela lama que está no Rio Doce? É essa planta? Então tá, vou aprender com isso. Então os princípios da permacultura buscam reconhecer os princípios da natureza. E aí o David sistematizou nesses 12 desenhos que é uma forma de facilitar a gente gravar que princípios são esses, né? Então a gente vai apresentar para vocês cada um desses princípios e com um olhar, de certa forma, pragmático, mas reflexivo também. Então, o primeiro que a gente colocou na listagem é o de observação e interação. E aí ele traz essa frase, que a beleza está nos olhos do observador. E aí ele coloca na imagem uma árvore e uma pessoa integrada, né, no desenho da árvore. Então, o que ele quer dizer? Qual é o propósito, né? Observação e interação. É a imagem que a gente mostrou da planta germinando. A gente olha para a paisagem, mas a gente tenta desenvolver as correlações, entender o que está acontecendo. Peraí, essa árvore está caindo folha, essa folha está se depositando aqui, ela está se decompondo, ela está traindo minhoca, está brotando uma planta, que planta é essa? Qual é o movimento que está acontecendo por trás disso, né? Então não é simplesmente olhar, é olhar e interagir, aprender com a dinâmica que está exposta com aquilo que a gente está se deparando. Tem uma raiz interessante desse princípio que está no Goethe, que inclusive foi importante para a criação da antroposofia do Rudolf Steiner, né? Que é uma crítica à ciência analítica que é predominante hoje, né? A ciência analítica hoje pega o sapo e disseca o sapo e separa o sapo em 10 mil partes e vai estudar uma parte pela outra separada, né? E perde toda a sabedoria que a gente pode aprender com um olhar contemplativo, de ver o sapo vivo. Não tem mais o sapo depois que você matou o sapo, né? Você aprende com o sapo vivo, com quem ele está interagindo, que bichinho ele está comendo, onde ele está indo se esconder na chuva. Essa é a formação crucial que a gente precisa do sapo. Eu não estou falando que é totalmente inútil a ciência analítica. Não é parcialmente inútil só. Agora esse que o Felipe falou, né, que passou além, que é observar, contemplar o universo tal como ele está posto, as cadeias de relação, e onde eu me encaixo nisso. Entender que a gente é uma parte disso, né, e não que a gente está acima controlando isso. É a sua. Vai falar da sua bike? Bom, captar e armazenar energia, né? Que é o contrário de desperdiçar energia. Isso está já naquelas regrinhas que a gente aprende desde criança, de não deixar a luz acesa e tal. Mas isso vai mais além, a gente tem que observar aonde em casa eu estou desperdiçando energia e aonde eu estou conseguindo guardar. Então, por exemplo, se a gente dá um caso de lá de casa, né? A gente estava acumulando louça suja na pia e não estava acumulando a água no filtro de barro. Estava demorando para ficar reabastecendo a água no filtro de barro, acabava rapidinho, ficava seca, a gente começava a virar o filtro para pegar, já fez isso? Tá errado. Isso é conservar energia. O jeito que a gente organiza nossas coisas na nossa casa é energia, é ATP, é braço.
errado, gente. Deixar a louça acumulando, deixar a gordura ali no prato fazendo aniversário, vai ficar mais difícil lavar depois. Então a gente economiza muito mais energia se depois você começa a lavar, você não precisa nem de sabão, gente. Aí a gente foi o único momento que a gente impôs uma ditadura lá em casa, que era a ditadura da louça. Tem que lavar depois de comer e pronto. E aí as coisas começaram a funcionar melhor. Agora a água dentro do filtro, aquela lá pode acumular, entendeu? Tudo bem, pode pôr o quanto você quiser de água dentro do filtro, deixar acumulando lá, porque aquilo é legal. Água limpa a gente tem que conservar. É energia, água também é energia. A gente não bebe água, a gente não consegue trabalhar direito depois. E ficar acumulando louça suja na pia vai ser mais duro depois, vai gastar mais braço depois para lavar, vai ter que ferver a panela ali no fogão, vai gastar gás para soltar gordura. Então esses detalhezinhos também é energia, é saber conservar a energia, né? E aí na foto a gente vê uma bicicleta, minha bicicleta, parando no shopping center da cidade, né? As caçambas. Porque, assim, a gente anda em São Paulo, a gente vê essas caçambas cheias de matéria-prima, assim, de alta qualidade. E tudo tem energia. Se a gente pegar aquele balde verdinho que está ali, se a gente começar a observar da onde vem a matéria-prima daquele balde, o processo de extração da matéria-prima do balde, o processo de industrialização para aquela matéria-prima virar o balde, o transporte principal de chegar no comércio, transporte para ir na minha casa, para eu jogar na caçamba, a quantidade de energia que está aí, isso a gente chama de energia incorporada. Tudo que está aqui ao nosso redor tem energia incorporada. Então não é economizar a luz acesa, é a gente ter um olhar para a energia que está incorporada em tudo e na energia que está relacionada às nossas necessidades. E a gente pensar, pô, está chovendo, está caindo água. Se eu botar um baldinho e coletar essa água aí, pô, eu estou acumulando energia, porque eu tenho vários usos para a água. Então, a água é uma energia, a partir do momento que eu uso ela para cumprir determinadas funções. Então, esse CAPT armazena energia, ele vem com essa garrafinha com o sol dentro, justamente porque você tem que aproveitar quando tem sol. Em lugares frios, vai produzir feno enquanto tem sol. Se não tiver sol, você não vai conseguir produzir feno. Se precisa esquentar a água do chuveiro, você vai esquentar, se for um sistema solar, você precisa do sol. Então você saber lidar com a energia numa amplitude que está relacionada à nossa existência e todos os elementos materiais que estão circulando nas nossas mãos, no nosso entorno. Virou vaso? O baldinho? Virou vaso? Não, acho que o baldinho estava tão bom que continuou o baldinho. Lembrando que planta, né? Essa imagem do feno é legal, né? Que a planta é uma máquina de energia solar. Tudo bem, não é uma máquina, não queria dizer uma máquina, mas ela produz, ela funciona a energia solar, ela transforma gás carbônico em folha, que vai virar adubo depois. Produz gás carbônico e energia solar em fruto, que vira comida depois, né? Então, antes de inventar a célula fotovoltaica, as plantas já operavam assim, né? Toda a vida da Terra está estruturada assim. Então, o terceiro princípio, e aí é bem pragmático, obtenha seu sustento. Você não pode trabalhar de estômago vazio. E aí essa imagem é de uma laje da casa de um amigo meu, que ele me convidou para transformar num teto verde. E a gente plantou muita comida. E ele é um cara completamente sedentário, desinteressado em cuidar de plantas, mas que a convivência com o quintal e a necessidade dele ter algum tipo de produção, ele começou com tempero e a coisa foi desenvolvendo, de repente ele começou a produzir algumas plantas para a alimentação dele no quintal. E isso daí a gente pode fazer em qualquer lugar. Hoje aqui em São Paulo a gente está no movimento de ocupar as praças da cidade para começar hortas comunitárias. Tem diversas rolando. E isso daí não é simplesmente para produzir comida, mas também é para produzir comida. Estão se produzindo muitas relações pessoais nessas hortas. A vitalidade social
está subindo por conta dessas hortas, mas tem muita gente que está produzindo comida. Isso não é um movimento só aqui no Brasil. Em muitos países isso está rolando, e aqui em São Paulo isso está rolando já tem alguns anos. Então, obter nosso sustento, produzir um alimento, isso é algo que a gente precisa retomar, precisa resgatar. Então, esse princípio, pratique autorregulação e aceite feedback. E aí tem um ditado indígena que diz que os pecados recaem sobre os filhos até a 7ª geração. Isso é muito forte, né? Se a gente pensar que uma coisa errada que a gente faz vai reverberar durante 7 gerações, a gente vai passar a vida tentando acertar. A gente hoje acha que a gente pode errar e que a gente, na verdade, a gente não tem esse compromisso, né, com as próximas gerações. A forma com que a gente vive, a gente mal pensa como que a gente vai envelhecer. Aquilo que a gente está botando para dentro de comida, a gente mal pensa como que vai ser a nossa terceira idade. Quanto mais pensar o que a gente está produzindo para as próximas gerações. E aí essa imagem de uma grande chuva, quase um tornado, para trazer a reflexão para o impacto da nossa presença no planeta e todo o processo de aquecimento global, mudança climática, tudo aquilo que a gente está vendo acontecer e que está sim relacionado à nossa forma de viver. Então, se a gente não incorporar a mudança que a gente quer ver no mundo nas nossas vidas e fazer essa mudança por nós mesmos, a gente vai ficar esperando cair do céu. E pode ser que não caia do céu nunca. Então, eu acho que é uma jornada individual, acima de tudo, e talvez seja um processo de desenvolvimento da consciência do ser humano no planeta. Hoje, o que a gente é capaz de produzir é o que a gente está vendo. São esses desequilíbrios ambientais, sociais, essa condição totalmente desequilibrada no aspecto político. Então, assim, tudo que a gente está vendo está relacionado com a gente. Então, a gente pensar como que a gente pode reverter isso no nosso nível pessoal para isso reverberar. E aí, essa questão do aceitar o feedback é justamente a foto das plantas germinando na lama. Não foi a gente que chegou e falou assim, não, aqui precisa plantar, precisa botar esterco para nascer alguma coisa. Não, a gente foi lá, observou, o sistema deu feedback, nos ensinou. Falou, olha, junta a matéria orgânica, põe um esterquinho que várias plantas espontâneas vão germinar. Opa, obrigado. Tem um professor aí, eu estou esquecendo de ouvir ele, né? Bom, aqui também a gente falou bastante no começo, né? Observar a natureza, deixar a natureza seguir o seu caminho. Então, não é como eu modifico o meu terreno para melhor atender minhas necessidades, é como eu me encaixo no meu terreno para garantir que os processos naturais continuem fluindo e talvez até otimizar eles. Então, o exemplo clássico que eu dou nesse princípio, Felipe, é o da terraplanagem. Né? A gente tem uma cultura de terraplanagem, a gente tem milhões de empresas que vivem de terraplanagem, e a terraplanagem é um jeito de ferir o planeta. Se tem uma montanha ali, não é à toa, levou milhões de anos, aquilo lá está consonante com a ação do vento, com a ação da água, com a ação de seres vivos, e todos os seres vivos que se organizaram em cima desses desnível, né, desses microclimas. A montanha gera microclima, a parte de cima é mais árida, a parte de baixo é mais úmida, né? E a gente pegou, né, essa caminhada toda fazendo horta comunitária, horta caseira, horta escolar. Então a gente chegava e falava, não, aqui é ruim para plantar, eu vou terraplanar tudo para mim poder plantar. Eu falei, não, você vai gastar uma energia gigante, uma grana gigante para
quebrar um processo natural que foi formado durante milhões de anos e vai perder a oportunidade de trabalhar com os microclimas. Olha que legal, você tem uma montanha, planta as coisas de área seca em cima e planta as coisas de área úmida embaixo dá para plantar inhame, gengibre, poejo, tem um monte de coisa que dá para plantar na área úmida, e lá em cima dá para plantar o caruru, dá para plantar o arapronobis, dá para plantar a palma, no meio dá para fazer agrofloresta, dá para fazer a roça. Então a gente aproveitar das condições naturais que estão postas e tentar trabalhar junto com elas e fortalecer os processos naturais, fazendo às vezes pequenas modificações para viabilizar nosso sustento, não tem problema. Agora, as modificações muito drásticas, a gente tem que avaliar muito bem se vale a pena fazer ou não. Não produza desperdício, não desperdice para não lhe falte. Aqui a imagem de referência é metade de uma construção de um banheiro seco que a gente fez em Santa Catarina, quase uns 10 anos atrás, onde a gente foi dar um curso num sítio e o dono do sítio chegou, abriu um galpão lá no fundo e falou assim, ó, tá aqui, ó, esse daqui é os materiais que vocês construíram o banheiro seco. E ele tinha a prática de acumular coisas. Então a gente fez todo um curso, fez toda uma atividade para edificar um sanitário só com o reaproveitamento de material que ele tinha no sítio. Então a gente transformou a sobra numa edificação, e aí a gente tem sobra de tijolinho, aproveitamento de garrafa, um vidro, 2 pedaços de vidro de um box que quebrou, box de banheiro, aproveitamento de bambu que tinha na redondeza. Então a gente dá vida nova aos materiais que têm energia incorporada, a gente encontrar nova vida, nova utilidade para esses materiais. Então esse é o olhar de não produzir desperdício nesse sentido. Design dos padrões aos detalhes, né? Observar a floresta antes das árvores. Então, esse é um princípio que, para o permacultor, é o ponto de partida. A gente primeiro vai tentar entender a floresta, como que está a organização do sistema, antes de ver se tem uma ou outra árvore que está passando mal, que está definhando, que está doente, porque não vai ser aquela árvore que vai representar a saúde de um sistema. Então, esse olhar sistêmico, esse olhar abrangente, isso daí é o ponto de partida para a gente reconhecer um ou outro elemento no detalhe. E aí a gente entra no estudo dos padrões, né? Dos padrões da natureza. O que são os padrões, né? E aí tem algum desenho de algumas formas. Então, os padrões são formas, são ritmos que se repetem, né? Então, quando a gente fala de padrão, a gente pode falar, por exemplo, da Lua, que ela tem a fase crescente, cheia, minguante, nova, e de repente ela volta, tudo de novo, e faz esse mesmo percurso. O Sol, que também faz a sua variação, né? As estações de verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E aí a gente também observa que o ser humano primitivo, o ser humano ancestral, ele se apropriou desses padrões para muitas coisas. Então a gente vê pinturas corporais indígenas, o processo construtivo em alguns lugares na África. A gente acaba fazendo encontrando semelhança entre um padrão que é da natureza e uma apropriação do ser humano desses padrões para desenvolver alguns sistemas que precisam ser desenvolvidos, né? Então, quando o Lucas falou, a gente precisa inventar a roda, como será que foi o processo de inventar a roda, né? Será que o cara ficou lapidando a pedra, ou de repente o cara olhou para o sol, olhou para a lua, olhou no olho do outro e viu a coisa redondinha e de repente teve uma ideia genial, né? Então, assim, essas formas, elas têm uma inteligência por trás delas, né? Não é à toa que se eu olhar a formação das veias do meu braço, se eu olhar a estrutura dos galhos de uma árvore, ou as raízes de uma planta, a inteligência que está por trás disso é a mesma, né? A gente tem um caule
que está bifurcando para conseguir chegar lá na folhinha, lá na ponta. Ou a gente tem uma veia central que está se dividindo para conseguir capilarizar sangue até a ponta do meu dedo. Então existe uma inteligência por trás dessas formas, e essas formas se repetem em grande e em pequena escala, no macro e no micro. Então, para esse estudo, a gente chama o estudo dos padrões da natureza, que na contemporaneidade se chama de a biomimética, né? O estudo das formas da natureza, o aproveitamento disso para o design, né? Então, o design contemporâneo está fazendo esse tipo de estudo. E a gente faz esse tipo de estudo para desenhar o nosso sistema. Então, se o rio, que ele vem caudaloso e de repente chega na hora de encontrar o mar, ele abre num delta, então ele abre, bifurca vários braços. Pô, se eu tenho um esgoto da minha casa, eu preciso dividir ele eu preciso fazer com que eu aproveite ele na irrigação das plantas, que formato que eu vou fazer? Eu vou fazer como um delta. Eu vou pegar do meu esgoto e vou bifurcar ele em 10 pequenos esgotinhos. Depois de tratar, obviamente, e vou aproveitar para irrigar 10 plantas. Então, esse estudo a gente se apropria para reproduzir dentro do nosso design. Integração em lugar de segregação. Muitos braços tornam o fardo mais leve. Então, quem lembra da música do Beto Guedes, ele falava, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Você deve estar ligado com o alicerce da permacultura, que é cuidar das pessoas. Então, a gente, observando a natureza, né? O estudo de agrofloresta ensina isso, né? Hoje conhece bem a agrofloresta. A natureza age em função do princípio de amor ao próximo. Né? Apesar de ter se criado uma cultura de tem uma planta diferente ali no canteiro da alface e vai sufocar a alface. Tudo bem, tem planta que realmente uma pode atrapalhar a outra, mas se você observar a floresta, você vê uma linha de pau-brasil, uma linha de jussara, outra linha de... ou você vê tudo misturado? Tudo misturado. Então, a gente sair desse ciclo de fragmentação da sociedade, de separar em bolhas, em grupos, né, sempre segregados, e a gente começar a aprender com a diversidade, a gente trabalhar a partir da integração. O que eu aprendo com o diferente? A gente suspender um pouco essa cultura de eu sou o dono da verdade, a gente resgatar a autocrítica como um valor, saber ouvir a crítica, saber se criticar a si mesmo, saber criticar o outro sem ofender. Isso também fortalece a integração. Criar espaços de interação. Então, eu estou no ciclo já desde 2004, e a gente criou o coletivo EPARRE, que agora já desfez e já virou outros, de criar espaços na periferia para trazer pessoas do centro para conhecer a periferia, de criar na universidade espaços para trazer pessoas de fora da universidade para conhecer a universidade. E trabalhando com permacultura nos dois casos, né? Então, vamos conhecer e vamos construir uma coisa que é boa para os dois. Tem duas bolhas diferentes ali, um que é católico, outro é evangélico, um é corintiano, outro é palmeirense. Mas a gente tem coisas em comum. Vamos se encontrar no momento que a gente constrói coisas que é boa para todo mundo. Plantar árvore frutífera, vai sobrar comida, vai atrair pássaros, isso é legal para todo mundo. Então, a gente criar esses espaços mistos, esses espaços de integração, esses espaços de acolhimento, né? Inclusive de quem está em situação de exclusão também. Usar soluções lentas e pequenas. Quanto maior, pior a queda. Devagar se vai longe. E o desenho, uma lesminha, né? E volta e meia eu estou andando de bicicleta e na velocidade da bicicleta, volta e meia dá para desviar de uma lagarta. Você consegue desviar da lagarta, você não passa em cima dela, cara.
eu falo assim, puta, que bom que eu tô de bicicleta, porque eu desviei da lagarta. Se eu tivesse de carro, eu nem ia saber que tinha lagarta, quanto mais desviar da lagarta. E isso aí serve para tudo, né? O desenvolvimento na natureza não é assim do dia para a noite. O desenvolvimento de uma planta, ele requer um tempo. O nosso desenvolvimento requer um tempo. A gente se desenvolve como qualquer organismo da natureza. Então a gente reconhecer isso e permitir que os nossos processos aconteçam nesse tempo natural é muito menos frustrante. A gente vai ter muito menos situações de achar que a coisa não deu certo, mas na verdade a gente está colocando uma pressão, está querendo que a coisa aconteça num tempo que não é o tempo natural. E aí uso essa imagem de um japonês que não está de bicicleta, mas ele está com um carrinho coletando as coisas, que de repente nessa velocidade ele consegue identificar aquilo que é interessante ser coletado, né? Então, quase a mesma, né? O design do Japão. Então, assim, a ideia é um pouco essa, da gente entender que para determinados processos, e que o processo natural como um todo, tem um tempo natural. Então, a gente conseguir reconhecer esse tempo natural e se conectar com ele, para saber se de fato a gente está com uma expectativa desequilibrada, porque a gente está projetando algo que não é o tempo natural das coisas, né? Ainda mais para a gente que é muito imediatista, né? O brasileiro é super imediatista, a coisa tem que sair para ontem. A cultura do consumo, né, trouxe uma lógica de imediatismo, né? E falando de rio poluído, isso é muito importante, não tem solução faraônica para a água, não tem filtro que você bota a água e no dia seguinte sai limpa, a não ser que você gaste uma mega tecnologia, energia elétrica e um monte de químico. A solução que a permacultura traz para a água é cancelar essas mega estações de tratamento que consomem tanto de energia aqui numa cidade de interior, fazer soluções regionais, permitir o processo lento de filtragem, porque não vai precisar de energia elétrica se a gente aceitar o tempo lento. E, portanto, a gente precisa fazer uma estaçãozinha a cada bairro, ou então fazer uma estaçãozinha de tratamento por casa, né? Que é uma coisa que a gente está tentando emplacar agora. A água ela precisa ficar 3 dias, pelo menos 3 dias no sistema, cada gota de água, para ela sair limpa depois, né? No processo ecológico, né? E é isso, né? Muita gente às vezes olha para a permacultura e está esperando que vai mudar toda a casa dela de um dia para o outro. Geralmente dá problema quando o pessoal faz isso. O ideal do permacultor, depois que você entendeu a permacultura, né, se puder fazer o PDC ou se não lendo os livros, é observar 1 ano o terreno antes de começar a fazer as intervenções. Especialmente porque em 1 ano a gente vê as 4 estações do ano rodando ali, a gente vai saber como que a natureza interage com aquele espaço. E aí a gente vai começar gradualmente pelo que é mais urgente, pelo que é prioridade, vai fazer uma primeiro transformação no terreno e a partir dali, quando aquilo der certo, a gente vai para o passo 2. Depois que o passo 2 dá para o 3, nada de querer fazer 5 passos de uma vez. Bom, gente, a natureza, especialmente aqui em área tropical, ela funciona com saúde na diversidade. Né? O exemplo mais clássico para a gente falar disso é a monocultura. O Brasil é um país de diversidade, mesmo no Cerrado tem muita diversidade. E a gente tirar a Mata Atlântica, já se calculou que tem uma média de 1.000 espécies por metro quadrado. Estou falando do fungo até o pássaro, passando por arbustivas, epífitas, árvores, cipós. Uma média de 1.000 espécies por metro quadrado, gente. Como é que a gente passa um trator que limpa tudo isso e vai encher de soja, 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 soja? A natureza vai entender aquilo, bom, eu falo a natureza como um agente porque a gente acolhe um pouco também a teoria de Gaia, que a natureza o planeta é um ser vivo, né? A natureza, ou a soma de todas as consciências,
Ela gera um quociente que você pode olhar para isso como se fosse um ser inteligente. Quando a gente tira 1000 espécies de um espaço e coloca uma única, o que vai acontecer quando o predador dessa espécie descobrir aquele lugar? Oi? Pode falar. Vai devorar tudo, vai fazer festa, vai chamar os amigos. Galera, ali tem soja. A hora que a broca descobriu que a soja estava ali, a ferrugem descobriu que a soja estava ali, vai chamar todo mundo, vai ter recurso que ela precisa em abundância, ela vai se reproduzir em quantidade e vai encher de praga. Esse é um mecanismo de controle de superpopulação. A natureza tem um mecanismo de regular a superpopulação. Aqui na cidade é uma coisa como a monocultura. Qual que é a cultura que tem aqui? Homo sapiens, né? Exatamente. Por isso que ele tem uma série de doenças que são características da cidade. Tem as doenças do... Eu até vi numa palestra com um médico que atuou muitos anos com os Vilas Boas no Xingu. Os índios tinham uma capacidade imunológica gigantesca para a bactéria. Eles faziam ferida no braço, rolava na lama. Eu fazia ferida no braço de manhã, ficava o dia inteiro, deixava a ferida aberta, rolava na lama, subia em árvore, pulava no rio, mexia com bicho, caçava tudo. No dia seguinte estava regenerado. E tinha uma fraqueza gigante para vírus. Qual que é a característica da propagação dos vírus, onde a gente tem um maior índice de propagação de vírus na história? Aglomeração humana. Então, o mecanismo de controle natural da natureza é isso que a gente chama de praga, para onde tem superpopulação. Quando você tem a diversidade de espécies no lugar, é muito mais difícil alguém ficar doente. Por vários fatores. Primeiro, porque você tem mais alimento, mais diversidade de alimento, você vai conseguir complementar todas as suas necessidades. Para dar outro exemplo, a gente sempre que planta hortaliça, põe planta de cheiro misturado. Então a gente está biodiversificando, e aí tem uma função direta disso, que é a planta de cheiro espanta as pragas também. Né? Então só para dar 2 exemplos, né? A biodiversidade, a gente planta o milho e o feijão junto, que é um conhecimento tradicional caipira de milhares. Feijão injeta nitrogênio no solo, o milho injeta potássio. Tem melhor ficar plantando só feijão. Aí o feijão fica consumindo fósforo e potássio e fica descarregando só nitrogênio. A gente planta feijão e milho, aí não troca nutriente com o outro, a gente mantém a terra adubada por muito mais tempo. Não precisa ficar adubando toda hora, não precisa ficar fazendo rotação toda hora. Né? Então esse é um dos princípios da biodiversidade. Cada princípio desse aqui daria para falar 2 horas, né? A gente está tentando resumir um pouco para dar tempo de tudo. Usar as bordas e valorizar o marginal. Não pense que está no caminho certo por ser o mais batido. Então, se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para as bordas que a gente consegue identificar na natureza, são os lugares de maior biodiversidade que existe, que são chamados os ecótonos, né? Então, o encontro dos biomas tem maior biodiversidade do que qualquer um dos biomas. Se você está no encontro da Mata Atlântica com o Cerrado, essa borda ela tem muito maior número de espécies do que você encontra na Mata Atlântica ou que você encontra no Cerrado. Então essa borda, essa margem, esse encontro, ele é muito rico. Se a gente pegar uma outra borda do mar e da água, ou do rio e o mangue, onde a gente tem a variação da maré. Ali a gente tem uma diversidade de seres que vão se alimentar, dependendo da condição. Você tem a maré cheia, você tem os peixes que vão futucar no pé do mangue. Você tem a maré seca, você tem os caranguejos que vêm ali pegar os moluscos que estão na beira do rio. Então, essas bordas são os lugares mais ricos em biodiversidade que a gente pode identificar na natureza. Então, o que a gente vê é a possibilidade de a gente explorar essas bordas e imitar no sentido de
criar superfície de contato para que essas bordas sejam cada vez maiores e a gente tenha mais situações de relação entre uma coisa e outra. Então aqui é um exemplo aqui da borda do edifício, né? Aproveitar essa borda do edifício, fazer um plantio, e aí você tem um plantio que ele pode cumprir várias funções, né? Você tem aqui uma função do plantio em si, você tem plantas ali que você pode tirar proveito de alimentos, você pode aproveitar que essas plantas cumpram uma função de barreira contra o sol ou contra o vento. Então a gente olhar para as bordas no sentido que a gente extrapole uma outra função. Geralmente nas bordas é onde a gente precisa ter um cuidado e a gente pode ter uma abrangência muito maior de atividades, né? As respostas criativas à mudança. A verdadeira visão não é enxergar como as coisas são hoje, mas como serão no futuro. E aí a gente tem aí uma bagunceira que esparramou jornal e jogou um monte de folha verde por cima do jornal. Se a gente olhar o que é isso hoje, é uma bagunça, uma coisa esquisita, mas o que ela está fazendo aí, né? Aqui ela está fazendo o que a gente chama de um canteiro instantâneo. Ela provavelmente tem algum tipo de capim aqui por baixo, onde ela não quis pegar a enxada e matar esse capim, tirando ele na enxada. Então ela está fazendo uma estratégia de substituição de forração vegetal. Ela vai... aqui a gente está cobrindo com jornal. Esse jornal, a partir do momento que tiver a primeira chuva, ele vai encharcar, ele vai abafar o capim que está por baixo. Por cima está entrando essa matéria orgânica verde, que ela vai secar, ela vai se decompor, então a gente vai produzir matéria orgânica por cima, e ali no meio disso daí tudo a gente vai plantar, a gente vai lançar algumas sementes. Então, aquilo que o jornal vai fazer para baixo de abafar e matar o capim, que não está trazendo benefício nenhum, a matéria orgânica para cima, se decompondo com sementes, vai permitir que outras espécies comecem a se desenvolver ali. Então, uma única ação vai cumprir várias funções. Numa única ação, a gente vai eliminar a braquiária, o capim, e nessa mesma ação a gente vai disseminar sementes de uma matéria orgânica que ela ainda vai estar em construção, ela vai ser criada nas próximas semanas, e aí essas espécies já vão se desenvolvendo e daqui 2 meses a gente já tem uma outra condição naquele mesmo lugar. Então aqui, se a gente olhar para agora, é uma coisa esquisita. Entendendo todo o processo que vai acontecer, a gente entende que daqui 2 meses a gente já tem um outro tipo de canteiro aqui, a gente já está produzindo alimento provavelmente. E aí quando a gente fala em princípios, em reflexão, né, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem de um artista austríaco, chama Randall Basser, que ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito das 5 peles, né? Então, ele, na década de 70, ele fez um manifesto e saiu pelado em Copenhague para gerar uma reflexão sobre a indústria têxtil, né? O impacto da indústria têxtil no planeta. Então, quando ele fala das 5 peles, ele traz uma reflexão, que é uma reflexão que eu trago aqui para a gente, de todas as camadas que, na verdade, nos cercam, né? Que a primeira dela é a nossa pele do nosso corpo, a epiderme. A segunda são as nossas roupas, a origem das nossas roupas, a indústria que produz nossas roupas, a cultura que está por trás dessas empresas, né? As nossas casas, como que a gente constrói as nossas casas, com que materiais, qual é a tecnologia, da onde vem a nossa água, para onde vai a nossa água. E aí tem aquele desenho onde ele tem todo o sistema funcionando na casa. Então ele tem o humus no telhado com as plantas, o banheiro, o tratamento do esgoto e toda essa questão da reflexão da casa. A nossa identidade, aquilo que a gente vive enquanto ser humano em sociedade e o planeta. Então a gente conseguir refletir da pele para dentro até o nível do planeta. Quais são essas peles que nos envolvem
E qual é a cultura, qual é a ética que está por trás de todas essas camadas, né? Esse cara, esse artista, ele pintou muito, ele passou um tempo muito grande pintando quadros. E no final da vida dele, ele se tornou arquiteto e começou a construir muitas coisas a partir daquilo que ele pintava. Então a arquitetura produzida por ele é uma obra de arte também. Assim, aquilo que a gente vê daquela árvore que sai para fora, tem muitas referências na internet, que quem quiser procurar é Hundert Wasser, com H no Hundert, e Wasser com V, 2 S, Z, R no final. De repente você tem, eu nunca fui em Copenhague, mas você tem as imagens assim, tem uma janela, e de repente ele colocou uma árvore aqui, essa árvore cresceu pela janela, e aí você tem prédios com vários andares com árvores que saem pelas janelas e os telhados verdes e muito mosaico, é uma coisa incrível. Mas essa reflexão dele sobre a ética das 5 peles, para mim, acho que é pontual para a gente extrapolar as nossas reflexões, né? E aí a gente tem, agora na sequência, algumas tecnologias que a gente trabalha, tecnologias apropriadas, algumas visões de como a permacultura pode ser aplicada na nossa vida de uma forma prática, né, nos eixos que ela atua. Então aqui, no aspecto arquitetônico, né, como a gente olhar para casa como um banco de materiais, né, e de elementos. Então aqui, tudo que entra na nossa casa, a gente conseguir fazer esse diagnóstico do que entra e depois a gente fazer um diagnóstico do que sai. E a gente conseguir criar ciclos de nutrientes, de resíduos, de uma forma que a gente saia desse conceito que a gente vive hoje, que é um conceito linear. Eu produzo e lá na frente eu tenho lixo. Como que eu vou criar uma cadeia onde eu produza, eu faça uso e eu reciclo para aquele recurso ele ter vida longa, ele ter vida indeterminada, né? Então a gente sair do conceito linear para o conceito circular dos recursos. E aí aqui algumas referências na lateral de arquitetura. Então, com um ajuste numa cobertura, como a gente pode facilitar, por exemplo, a saída do ar quente, né? Então, um telhado quadrado, uma abertura, uma ajeitada no telhado, e ali uma veneziana, de repente, a gente está criando condições para o ar quente sair. O ar quente saindo, ele vai puxar um outro ar, e aí a gente criou toda uma circulação passiva, ou seja, não precisa de nenhum equipamento para fazer essa circulação, é só a gente entender que o ar quente sobe, se ele subiu e tiver por onde sair, ele sai, saindo, ele vai precisar colocar alguma coisa no lugar, porque não vai ficar o vácuo, então vai entrar um outro ar e aí a gente criou uma circulação, porque o tempo todo o ar está esquentando, então o tempo todo está saindo e o tempo todo está entrando ar. Então a gente produziu a circulação de ar de uma forma simples e sem ter um equipamento. Bom, aqui a gente volta para o design da teia, né? Então o design da natureza ele pode ser organizado não só para construções físicas, mas para a gente conceber a conexão entre as estruturas, né? Vocês observaram no desenho anterior que tem coisas que entram na casa e tem coisas que saem da casa. Todas as estruturas se conectam como fosse um Lego, né? Tem um canal de entrada e um canal de saída, ou vários canais de entrada e vários canais de saída. Como que a gente conecta essas estruturas esquematicamente na nossa cabeça para otimizar a energia dentro do espaço, né? Se os produtos que a gente só compra no mercado e eles só saem para o lixo, né, ou pelo esgoto quando a gente ingere, né, a gente está reduzindo a possibilidade de conexão no nosso espaço. Se a gente consegue pegar água que está caindo no teto, descendo pela calha e sendo jogada de volta na rua, indo acumular com enchente, a gente está reduzindo a possibilidade de conexão. Então, como que a gente aumenta essas conexões
tentando segurar a energia no lugar, tentando reduzir a necessidade de consumo de coisas externas, né? Então, esses são sistemas integrados de abastecimento e armazenamento. Uma observação, que também está num dos princípios da conservação da energia, que tem coisa que tem que dar fluxo e tem coisa que tem que reter. Observar tudo na nossa casa, se está tendo um fluxo certo, se está tendo fluxo não é o que a gente precisa segurar, né, como o caso da água no filtro de barro. Se o que a gente está segurando não é o que tem que dar fluxo, como a louça na pia, como as tralhas que a gente vai guardando na garagem, né? Será que aquilo lá é para dar fluxo, não para reter, né? E a gente tentar fazer essas conexões, né? O balde, né? Será que já é hora de virar lixo, né? Será que ele encaixa em outro lugar da terra? Será que ele não está só fora do lugar? Às vezes o negócio está no quintal, você olha, putz, isso é lixo. Mas se o negócio estivesse no teto, talvez ele tivesse uma utilidade, né? Então a gente conectar a teia é um pouco isso. Né? Então aqui nesse fluxograma, a gente tem um fluxograma específico da água. Então, pensando na cadeia circular, a gente vai tentar imaginar quais são as possíveis fontes de água que a gente pode ter. E aí a gente vai ver que a gente pode ter água proveniente do rio, água da chuva, ou a água de um poço que ela vai ser bombeada com energia do sol ou do vento. E aí, a partir do momento que essa água potável chegou para as pessoas, a gente vai tentar imaginar quais soluções a gente tem para o tratamento da água. Então, a gente tem a opção de sanitário compostável, a gente tem resíduos orgânicos, que também vai lá para o composto, a gente tem o esgoto e o tratamento natural, aproveitando os efluentes para fazer irrigação por gotejamento, que vai chegar na floresta, que vai produzir alimentos que voltam para as pessoas. Então, esse olhar sistêmico e circular da água que entra e a água que sai, sempre tentando fazer com que a cadeia permaneça em circulação. Implantação em caráter de urgência de sistemas de tratamentos autônomos e individuais com tecnologias de baixo custo. Deixa eu te explicar o que é isso, né? Porque essa apresentação está baseada naquele documento que chama Noronha mais 20, que é um documento que foi elaborado em Fernando de Noronha, olhando para os desafios do desenvolvimento de Noronha, e a gente faz um trabalho lá com permacultura. Então, a partir daqueles desafios, a gente trouxe essas temáticas e a gente montou essa palestra meio a toque de caixa. Então, eu aproveitei uma apresentação pronta, e aí esse nome está um pouco pesado, né? Caráter de urgência. Talvez para a nossa realidade contemporânea, tudo em caráter de urgência. Dá para traduzir, né? É o que a gente estava falando da questão da água. Parece que não é muito permacultural juntar toda a água suja da cidade num lugar só. Falando assim, realmente, né? Não tem cabimento nenhum você juntar o problema de todo mundo num lugar só e tentar dar uma mega solução para lá. Olha como é simples, pessoal. Você tem uma água poluída de uma pia de banheiro, você tem um pequeno trabalho de, em vez de comprar colar, tudo bem, ele ainda não tem tanta colar, comprar produto natural, biodegradável. Ou fazer em casa, pasta de dente, o sabão, essas coisas. Se a gente modificar suavemente nossa fonte de consumo, a gente já resolve no quintal a água suja. Vai direto para a irrigação. Você tem uma área de cultivo. No caso de algumas águas, não precisa nem de tratamento, né? Como a água cinza, a água da louça, se você dependendo do caso, precisa. A água da louça precisa de algum tratamento mínimo. Mas tem muitos casos, eu tive a oportunidade de viajar por alguns kibbutz em Israel, eles falam, olha, aqui no deserto é inútil ficar gastando energia tratando água cinza. A água cinza é ótima para as nossas produções agrícolas. Ela já vem um pouquinho de sabão que alcaliniza e o resto da cozinha vira adubo. Então, para que eu vou gastar energia tratando? Resolve ali mesmo. Então, se a gente faz isso com a pia do banheiro, tira todos os antissépticos que a gente consome da pia do banheiro, se você quer do movimento do rio,
permitir as bactérias viverem, as bactérias vão transformar a poluição em nutriente. Quando essa água encostar na planta, a planta vai absorver esse nutriente e a água vai voltar a ficar limpa. E aí a gente consegue resolver no quintal, que alguns pontos de água a gente resolve no próprio quintal de casa. Essa foto aqui é de um círculo de bananeiras num instituto de permacultura, onde toda a água da pia da cozinha e do chuveiro do instituto vão para esse círculo de bananeiras. Então, o funcionamento dele, basicamente, é receber a água cinza numa instalação côncava com bastante matéria orgânica. Então, nessa matéria orgânica, a gente vai ter um acúmulo de bactérias que vai ajudar, vai contribuir na quebra do sabão, dos nitratos que estão compondo esse sabão, e vai vai criar a possibilidade dos nutrientes que estão vindo na água cinza serem absorvidos pelas plantas. Então, é um sistema que ele tem a parceria das bactérias para depois a gente ter a produção de banana com água cinza ou de outras plantas frutíferas, né? Pode ser coqueiro, com certeza, só que a irrigação de frutíferas é um pouco diferente. Esse daqui é um sistema específico para círculo de bananeiras, onde a gente faz uma instalação de 1 metro de profundidade, 1,5 metro de raio e enche de banana em volta. Para coqueiro, o ideal é a gente bifurcar, se depende muito da quantidade de água que você tem, mas se bifurca em 3, 4 coqueiros, e aí em volta do coqueiro você também faz essa coroa com matéria orgânica e joga essa água na matéria orgânica. E aí essa matéria orgânica você vai preenchendo de tempo em tempo com palha e ela vai se decompondo, as bactérias vão fazendo esse trabalho e o coqueiro vai se fortificar e vai botar mais coco, com certeza. Aquele desenho poderia ser plantado na periferia, né, Felipe? Tem a bananeira que ela interage bem com essa água direta e com a matéria orgânica. E ela, se você fizesse uma área de terra, ela vai criar uma área úmida no entorno que daria para plantar várias coisas, não só qualquer, mas às vezes até horticultura também. Né? Então, tem milhões de possibilidades de combinação. Né? A gente se dá o trabalho de estudar um pouquinho, mas também se dá a liberdade de experimentar, se não der errado, pode ser diferente depois. Né? Aqui é curva de nível aqui, né, Felipe? Então a curva de nível, ela tem a preocupação em criar, é um design que vai criando lombadas ao longo da montanha para criar um obstáculo para a água que desce quando chove na montanha, a água para ela não descer direto. Né? Isso tem uma montanha descampada, uma montanha descuidada, com pouca vegetação, ela pode começar a causar erosão. E depois vai virar Mossoró, que vai assorear os rios. Então, uma técnica muito usada na permacultura é as curvas de nível, né, que eles chamam de swell também. E essas lombadas vão criando obstáculo para a água e a água infiltra no chão. Então, você vai reduzir a erosão, vai reduzir o assoreamento e vai aumentar a água no lençol freático, que é onde a gente quer guardar a água. E é interessante que, além de tudo isso, o swell também favorece, com a mesma lógica das bordas que o Felipe estava falando, o swell é uma borda de microclima. Ele vai acumular nutriente também em cima, então vai favorecer que se desenvolvam mais plantas ali. Isso pode ser associado com plantas alimentícias. Né? O que os incas faziam, né, de transformar a montanha em vários degraus, no fim das contas era isso, né? Era uma espécie de swell também. Esse é o tanque de evapotranspiração, também é uma mini estação de tratamento de esgoto. Né? Então a água ela desce por um cano aqui da privada, ela entra nessa câmera de pneu que não é vedada, a água vai vazando vagarosamente pelas frestas. Só que toda essa área livre, né, de entulho, que os entulhos estão só aqui do lado. Então toda essa área livre de entulho, ela permite criar um meio anaeróbico, que é justamente a função de biodigestão. A primeira etapa da filtragem de água
especialmente a água do banheiro, ela requer uma etapa anaeróbica, onde as bactérias anaeróbicas vão começar a simplificar a poluição. Ela vai comer a poluição e vai transformar a poluição em nutriente. Na verdade, para as bactérias é meio difícil separar o que é poluição e o que é nutriente, e para algumas plantas também, né? A gente se aproveita dessa ambiguidade das coisas. A bactéria anaeróbica, comendo já um pouquinho do esterco humano, ela vai simplificar essa poluição, e quando ela vaza aqui para os lados, ela vai encontrar as pedras, vai encontrar um monte de superfície de contato, onde outras espécies de bactéria vão formar um musguinho em volta, que a gente chama de biofilme, que também vai ficar comendo essa poluição. E aí, conforme a água vai se espalhando e vai subindo, ela vai encontrar uma camada de terra, que fica aqui em cima. Uma pesquisa recente, inclusive, descobriu que nessa terra tem algumas bactérias que comem o gás metano que é produzido lá embaixo. Então, até na questão de emissão de gases, esse sistema ele é muito benéfico. Mas o principal é que a água chega em cima já não tão poluída por todo esse trabalho que aconteceu lá no fundo, e quando ela chega em cima ela encontra a área aeróbica, onde vai ter as bactérias aeróbicas que vão terminar de digerir a poluição e simplificar ela para as plantas conseguirem absorver a poluição, para fazer a fitorremediação. E o resto da água e depois de tudo isso, a água vai voltar para o sistema, transpirando pelas plantas e evaporando também. Então é um jeito de você dar um fim para a água poluída e criar um ecossistema inteiro que vai consumir essa água poluída. Se você não usar produtos químicos na sua privada, você vai poder inclusive comer a banana que dá lá em cima. A gente só não come raiz que plantar nesse sistema, né? Nasce muito bem gengibre, inhame, esse lugar, mas aí não pode comer. Agora as frutas não tem problema, porque o trato da veia da planta, né, dos vasos condutores da planta, é um filtro final que deixa a água 100% zerada, se não jogar muita química pesada lá dentro. Né? O nosso tempo está estourando, então só para ficar bem registrado, que a gente não mencionou ainda, mas assim, o ponto de partida com a água usada, servida, é separar a água cinza e a água preta. A água que vem do chuveiro, do lavatório, da pia, da cozinha, que não tem fezes, essa é a água cinza. A gente leva para um determinado tipo de tratamento muito mais simples. A água preta, com fezes, a gente vai trabalhar com o sistema, aí vai precisar de um sistema anaeróbico junto com um sistema com oxigênio, bactérias que usam oxigênio, né? Anaeróbico, bactérias que não usam oxigênio, depois um sistema aeróbico, bactérias que usam oxigênio, e aí a gente vai conseguir tratar essa água no nível que ela possa também ser aproveitada para irrigação. Aqui ela está irrigando, as bananeiras estão em cima, mas se não tivesse a plantação em cima, a gente poderia direcionar para algumas outras plantas no entorno. Então, no aspecto energético, aproveitamento da energia solar, aqui secador de fruta, fogão solar, forno solar, né? Estratégias para a gente usar a energia solar na parte da cozinha e na desidratação de alimentos. E aí na questão de produção de alimentos, a gente aqui está associando o aproveitamento de materiais de poda, né? Então aqueles troncos de madeira que já não tem mais utilidade, de repente se eu picar eles e colocar sobre a terra, eu vou acelerar o processo de decomposição dele, eu vou fazer com que ali eu atraia bactérias para fazer essa decomposição, atraia fungos. Então todo esse processo de atração de seres, bactérias, fungos, tudo isso vai potencializar a circulação de nutrientes naquela pequena escala onde a gente está plantando. Então, o canteiro que saiu do aproveitamento de galho, aproveitamento de matéria orgânica, de repente já está com banana, batata doce. Então, esse sistema agroflorestal que a gente chama, é a gente reconstruir a sucessão natural que acontece na floresta, introduzindo espécies que vão gerar alimentos para a gente, né?
Isso pode ser útil, de preferência que se você for pôr fogo, que você use esse fogo para alguma coisa, não só para queimar outras coisas. Mas queimar emite carbono, né? No slide anterior tinha na volta. Não, ó, por exemplo, no Cerrado, a gente acampou no Cerrado a última vez. Aí falou, não vamos derrubar a árvore, vamos pegar só tronco caído. Só que a gente estava no inverno. No inverno, o que acontece no Cerrado? Todos os micro-organismos saem da terra que começa a secar e vão morar dentro do tronco. E o tronco fica um estoque genético de minhoca, de tatu-bola, de um monte de ser vivo que é importante para regenerar. Quando chegar a primavera, eles saem do tronco e vão afofar o solo, vão transformar a folha em humus, né? Então, assim, a gente pode extrair conscientemente biomassa da floresta para o nosso uso? Pode, mas a gente tem que fazer isso quando tiver necessidade, quando não tiver outras alternativas. E queimar em largas escalas. O ser humano sempre fez fogueira, ele não vai parar de fazer fogueira. Mas eu vou tentar não fazer fogueiras inúteis, porque emite carbono também, né? Então, além de você tirar um recurso da floresta, você emite carbono. Ressalvo para o ciclo da coivara, né? O ciclo da coivara, em alguns pontos, ele antigamente era totalmente sustentável, né? Que era tocar fogo numa área para fazer a roça, que é a tradição indígena milenar. Só que a natureza tinha muito banco genético em volta para recompor. Hoje a gente não tem mais tanto banco genético em volta das roças, né? Ou seja, a floresta, para recompor. Então, para a gente que não é população tradicional, tem que evitar ao máximo. No máximo você faz uma fogueirinha ali no dia que tal, e depois você espalha a cinza na roça, mas assim, tocar fogo indiscriminadamente a gente tem que tomar cuidado, né? Não ser que a gente seja a população tradicional. Essa é a minha visão, né? Eu não tô querendo fazer pressão não, viu? Mas tá dando horário, né? Na verdade você está invadindo aqui. A gente vai aproveitar que você chegou para a gente encerrar, passar a bola aí pro Vini, que a ideia agora é a gente conectar com a oficina de captação de água de chuva. A gente vai fazer 5 minutos de pausa, então se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar aí para a gente bater um papo enquanto isso. Se quiser ir no banheiro, beber água, bater um papo, a gente está por aqui.